Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje o assunto é esse que está na tela: falar em línguas estranhas ou em outras línguas. Vamos lá, continuando. Falar em línguas estranhas é a prova de que a pessoa tem, coloca aqui, ó, tem o Espírito Santo. Ó, questionamento interessante. Agora vamos ler os textos bíblicos, né? Coloquei essa imagem top aqui, ó, para representar aqui, né, as línguas de fogo que desceram no Pentecostes. Vamos lá. Vamos continuar. Quando Paulo lhes pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos dos Apóstolos 19, versículo 6. E continuando. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 a 18. Vamos continuar, pessoal. Faço primeira leitura dos capítulos e versículos para depois a gente comentar o vídeo. Porque é um assunto polêmico. Esse assunto é polêmico, tá? E precisa ser pautado com certinho, tudo certinho, tá beleza? Antes que eu me esqueça, por favor, pessoal, não esqueçam, tá? Se inscrevam no canal se não for inscrito. Por favor, deixe o like de vocês para poder o meu canal ele subir, pessoal. Não poucos vão ver o canal. E também compartilhe, tá? No Facebook, no Instagram. Compartilhe também no WhatsApp de vocês, tá? Quem tiver o Telegram também, eu agradeceria muito, tá? Ajudará muito o meu canal, para que a sã doutrina chegue a todos, tá bom? Um abraço e agradeço muito a vocês por isso. Tá. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Vamos continuando, pessoal. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, ou vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia ser como línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas ou em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vamos continuar, pessoal. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. 1 Coríntios 13, versículo 1. Vamos continuar, pessoal. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios 13, versículo 8 e 10. Vamos continuar, pessoal. Pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos,
a outros variedade de línguas, e ainda a outros a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, versículo de 8 a 11. Vamos continuar, pessoal. Esse livro está ficando muito longo. Não dá, né? Calma, pessoal, calma. Se eu for fazer um vídeo muito curto e não vos explicar da forma bem mastigadinho, vocês não compreenderão a verdade. Por isso que quem fala em uma língua, ore para que as pessoas ore para que a pessoa possa interpretar. Presta atenção aqui rapidinho. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Ele está falando da própria pessoa. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, não produz fruto. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Essa passagem é top. 1 Coríntios 14, versículo 13 a 15. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Quem está falando é Paulo. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. 1 Coríntios 14, versículo 18 a 19. Vamos lá, continuando. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. Ouviu, né? A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão todos loucos, né? Mas se entrar alguns descrentes ou não instruídos, quando todos estiverem profetizando, ele por todos serem convencidos de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos de seu coração serão expostos, ou seja, os pecados ocultos, assim ele se prostrará, o rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. 1 Coríntios 14, versículo 21 a 25. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E o Espírito fala em mistério. 1 Coríntios 14, versículo 2. Vamos continuar, pessoal. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, ou seja, todos os irmãos que estão ali. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aqueles que falam em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, versículo 4 a 5. Depois vocês vão compreender o que ele está falando aqui. Se, porém, alguém fala em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, versículo 27 a 28. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar. E não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de 39 a 40. Nossa, maravilhosas essas passagens. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o entendimento, meu pessoal. Vocês estão vendo esse círculo aqui, gigantesco aqui? Aqui mostra quais são as línguas que existem, tá bom? Aí temos aqui, Pérsia, são em outras, japonês, inglês, né? English. Vietnã, Rússia. Aí temos chinês, que é o mandarim, se eu não me engano. Francês, bengali, não sei, espanhol aqui.
Aí vocês estão vendo aqui, são várias línguas, né? Agora eu vou dar uma lida para vocês sobre isso, rapidinho. Existe pelo menos, pessoal, vocês estão me ouvindo, 7.102 línguas vivas no mundo hoje. Isso é só mais ou menos, entendeu? 23 dessas línguas são línguas maternas, de mais de 50 milhões de pessoas. As 23 línguas deram origem a línguas nativas de 4,1 bilhões de pessoas. Para ficar mais simples de entender, o Visual Capitalist produziu esse infográfico, lá em cima que eu mostrei para vocês, lá em cima, lembra? Representando cada idioma e fornecemos o número de falantes nativos, em milhões, por país. A cor desses mostra como as línguas se enraizaram-se em muitas regiões diferentes. Vocês compreendem o que eu quero falar? Beleza. Vocês observam que todas as leituras que eu fiz até aqui em cima, tudo que eu li aqui em cima, nenhuma teve a palavra escrito línguas estranhas, certo? Vou deixar essa imagem aqui para a gente conversar sobre isso. Bem, nós lemos juntos, né? Nós lemos juntos sobre o dom de falar em línguas estranhas. Vou subir mais um pouco, tá aí. Falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas. Ou em outras línguas. Qual é o correto? Falar em línguas estranhas é a prova de que a pessoa tem o Espírito Santo. Depois eu chego nessa parte. Depois eu respondo essa parte aqui. Primeiro eu vou responder esses dois aqui. Nós lemos juntos, né? Nós lemos juntos que o dom de falar em línguas, não é como é dito hoje. Vocês observaram que o dom de falar em línguas não é dito como é dito hoje, né? As pessoas começaram a falar uma língua que não existe, tá, pessoal? Que não existe. Vocês vão observar, como eu já li para vocês lá atrás em Atos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo espírito, no mesmo corpo, tá? No mesmo espírito e no mesmo corpo. Receberam o Espírito Santo, que veio como uma língua de fogo, certo? Que se repartiu entre eles, e eles falaram em línguas estrangeiras, conforme o Espírito lhe concedia. Línguas estrangeiras, novas línguas, outras línguas, línguas estrangeiras, novas línguas, outras línguas. Tudo isso é a mesma coisa. Línguas estranhas não, porque o Espírito Santo não é de confusão, não é de coisas estranhas. Ele é certo. E ele, cada um que estava lá presente naquele local, ouvia os apóstolos falarem conforme a sua língua materna. Por exemplo, dá um exemplo, os persas ouviam na língua materna de onde vieram, dos persas. Lembra que todos que estavam lá, eles seguiam o Criador, ou seja, eram pessoas que adoravam ao mesmo Criador, ou seja, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos voltar de novo. Se alguém falar, vamos dizer que o inglês, por exemplo, eles ouviam os apóstolos anunciarem a glória de Deus, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a salvação na sua língua, no inglês. Vamos dizer que seja no espanhol. Vamos dizer que seja em português, no mandarim, no russo. Então vocês observem que isso é muito interessante. Mas tem uma passagem que você leu lá, Aureliano, que fala ali que se caso tiver 3 pessoas falando em línguas, no dom de falar em línguas, né, que tem um intérprete. Por que falou isso aí então? Porque teve outras passagens ali que falou sobre que precisa ter um intérprete. Por exemplo, se você está falando em língua, você tem de pedir a Deus, orar a Deus para que também interprete. Tá, pessoal, vamos lá. Temos a igreja ali reunida, né? A igreja está ali reunida e você está falando em inglês, né? Todos são brasileiros, mas você está falando em inglês. Beleza? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando agora. Explicando bem mastigado mesmo. Mas ninguém ali fala inglês. E aí? Ninguém está entendendo nem compreendendo o que você está falando. E aí que surgiu essa questão do que o apóstolo falou. Bem, se você recebeu o dom de falar em línguas, aí você está falando inglês, mas todos ali falam brasileiro. Então, você está edificando assim mesmo.
não está edificando a igreja. Vocês compreendem o que Paulo estava falando? Agora vamos colocar outro. Você está falando, sei lá, espanhol, mas todos que estão ali naquela igreja falam inglês. Você está edificando a si mesmo, mas não a igreja. Por isso que ele diz que quem tem o dom de profetizar é maior do que quem tem o dom de falar em línguas. Por quê? E quem profetiza revela os pecados ocultos, como nós lemos lá. Revela os pecados ocultos. Através da profecia, guia a pessoa para o caminho certo. A profecia, ela revela aquilo que é necessário para que a pessoa se achegue a Deus. Tá? Mas tem que estar pautado na palavra. Tem que estar pautado na palavra que está sendo dito. A pessoa tem que estar pautada na palavra. Então, o dom de falar línguas é o dom de falar línguas estrangeiras, sem nunca ter estudado, sem nunca ter tido um estudo. Paulo, ele fala bem interessante, né? Ele diz que entre todos os irmãos que naquela época tinham o dom de falar língua, ele era o que tinha o dom de falar em mais línguas. Vou colocar assim. Então ele falava, vamos dizer, israelense, hebraico, vamos dizer lá, aramaico, ele falava grego, ele falava latim, as línguas daquela época, falava persa, então ele falava várias línguas. Mesmo assim, o que ele falou? Que o mais importante para ele era profetizar. A palavra profetizar, irmãos, vamos colocar a palavra profetizar bem certinho para vocês compreenderem, tem mais sentido para levar as pessoas ao entendimento da palavra do que como está sendo dito hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão brincando com o dom de profecias, estão brincando com o dom de falar em línguas. Por quê? Porque estão falando uma língua desconhecida, não existe. É língua dos anjos. Língua dos anjos? Como isso? Vamos lá. Subir aqui. Falarão novas línguas. Por quê? Porque os que estavam ali eram o quê? Pessoas que não tinham condições financeiras para estudar outras línguas, para falar grego, para falar latim, para falar espanhol, inglês, vamos dizer assim, para falar novas línguas, para poder levar o evangelho, não é para algo que ninguém compreenda, algo que alguém compreenda, para ser convertido, para ser salvo. Mas vamos subir aqui, falar sobre o dom de falar a língua, de falar a língua dos anjos, como a pessoa fala, né? Vamos lá, será que é isso mesmo? Aqui, Paulo, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que falasse a língua dos anjos ou dos homens e não tivesse amor, ou outras traduções falam caridade, seria eu como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, não valia nada. Falasse, ainda que ele não falava a língua dos anjos, tá? Ele não falava a língua dos anjos. Dos homens, ou seja, se ele falasse todas as línguas que existem no mundo, colocar assim, também é a mesma coisa. Então, pessoal, o que está acontecendo então no tempo de hoje? O que está acontecendo hoje? Fogos estranhos. A palavra diz que a gente deve pedir e orar a Deus o discernimento de espírito. Naquela época do apóstolo Paulo, naquela época do apóstolo Paulo, as pessoas já estavam brincando com o dom de falar em línguas. Por isso que ele falou, antes melhor profetizar, ou seja, que levava pessoas a ser edificadas na fé, levava a pessoa ao entendimento da palavra, porque naquela época também não existia uma Bíblia como hoje existe. Hoje temos a Bíblia, tudo organizadinho, bonitinho, não, era tudo oral. Tinha a Torá, sim, mas a gente tem que lembrar que era tudo daqui. Eles estavam levando o ensinamento do Messias, chamado aqui hoje de o Cristo, né? Estavam levando o conhecimento, o anúncio do Evangelho, o anúncio do reino, que foi deixado através do Messias, que o Espírito Santo deu para eles um entendimento, a verdade daquilo que ainda eles não compreendiam por completo. Tudo aquilo que o Messias falou para eles, o Espírito Santo clareou os pensamentos dele, mostrou toda a verdade. E era isso que era anunciado em várias línguas, através do dom de falar em línguas. Não era para edificar a si mesmo, a pessoa ficar se achando, não. Se eu tenho dom de falar em línguas é porque eu tenho o Espírito Santo. Isso não é verdade. Vamos ver agora onde está escrito isso. Vamos lá, pessoal, vamos subir. Depois a gente vai falar bem mais sobre isso aqui. Subindo.
Sobe, 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 sobe. Tá, isso aqui, ó, muito top isso aqui, ó. Mostra as línguas que existem no mundo, tá? Agora vamos para a parte em que se fala qual verdadeiramente é aquilo que precisamos fazer ou ter em nós para sermos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo 5, para não deixar nada sobrando. Estai, pois, firmes na liberdade com Cristo, que nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Aqui fala servidão, mas é escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que é isso? É isso mesmo que vocês estão lendo, pessoal. É igual uma pessoa que diz que se você não der dízimos e ofertas, você está condenado. Ele está colocando dízimos e ofertas acima do sacrifício de Cristo, negando aquele que o salvou. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Todo aquele que diz que se você não pagar dízimos e oferta, você não der dízimos e oferta, você vai para o inferno. Essa pessoa está negando o seu próprio Senhor, que aqui no Brasil é chamado de Jesus Cristo. Ele está negando o Messias, tá? Ele tá dando mais valor a isso aqui que ele está ganhando do que ao próprio Messias, porque o Deus dele não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não é o Pai do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não, não é. Não. Ele não é guiado pelo Espírito Santo. Esses falsos mestres são o quê? São o quê? São adoradores de Mamon. Adoradores de Mamon, do dinheiro. Avarentos, gananciosos, que usam palavras bonitas para tirar proveito dos pequeninos. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estás de Cristo, se fizeres isso. Vós que vos justificar pela lei, de graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Você tanto faz se você é incircunciso ou circuncidado. Tanto faz. Você é salvo por Cristo, é o sangue dele derramado na cruz. É o sangue do Messias, Yahusha, ou para outros Yahushua. É ele que salva. Foi ele que o Pai mandou. Mas assim, a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Ou seja, o que está acontecendo? Por que vocês não estão obedecendo mais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, não vem do Espírito, não vem do Criador, não vem do Messias. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ele está falando? Que já estava novamente fazendo o que hoje ocorre. Ó, juntando o antigo com o novo. As vestes velhas com as vestes novas. A lei com a graça. É isso que eles já estavam fazendo naquela época e Paulo já estava, ó, dando nos dedos, como diz ditado. É igual hoje. Por que ter templos de pedra? Se você que está ouvindo meu vídeo, eu e todos os irmãos que ouvem a voz do Pai e obedecem, tem o Espírito Santo, é o templo vivo. Para que igrejas de pedra? Por que vocês chamam de igreja aquele local onde a igreja se reúne? Por que não fala o entendimento verdadeiro? Porque é necessário dizer que aquele local é a igreja para recolher dízimos e ofertas, mantendo lá atrás a lei, onde existia o templo de pedra de Salomão e que era necessário dízimos e ofertas. Vocês compreendem isso? Vamos continuar. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Essa condenação aqui que ele está falando, meus irmãos, essa condenação que ele está falando aí, é nada mais que essa condenação mesmo que vocês estão pensando. É o fogo eterno, a morte eterna. Olha aí, ó. Olha isso, hein? Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Olha, ele está fazendo se por acaso, né? Se por acaso eu pregasse a circuncisão, eu sofreria alguma perseguição? Claro que não. Logo, o escândalo da cruz
está aniquilado. Se eu prego a circuncisão, então o escândalo da cruz não é mais escândalo. Por quê? Porque a circuncisão é da lei. Mas ele continua. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. E que fosse cortado, seja, ó, saiam daqui vocês que estão aquietando a igreja, aquietando os irmãos na fé. Continuando, ele não está falando de matar, tá, pessoal? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. Por isso que eu falei que aquela outra palavra lá não era servidão, mas escravidão. Mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. Olha lá. Por quê? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Vai continuar. Mas se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros? Isso ocorre hoje, até hoje. Nossa, isso ocorre até hoje. As pessoas estão lá reunidas no mesmo lugar, né? Naquele local onde chamam de igreja, mas a gente sabe que cada um de nós somos a igreja, desde que nós ouçamos a voz do Espírito e obedecemos. Esses são os templos vivos, esses são a casa do Pai, né? Edificada pelo Messias no sangue dele. As pessoas continuam se mordendo e se devorando uns aos outros. Vamos continuar. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, aí vamos saber o que é. Vamos continuar. O apóstolo Paulo falou tudo o que precisava ser dito em Gálatas 5. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, a carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Daqui eu falo sobre aquela questão, pessoal, do último vídeo que eu falei, que todos nós passamos por isso. Essa briga interna entre carne e espírito. Uma hora a pessoa faz as coisas da carne, uma hora ela faz a coisa do espírito. Aí, enquanto ela não amadurecer espiritualmente, ela continuará nessa guerra. Tá? E ainda digo mais: feliz aquele que vive em guerra, porque aquele que não vive em guerra já está perdido. Mas todo aquele que vive em guerra, esse sentirá o gosto da vitória, que é o que? Vencer a carne. Vamos continuar. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Não estáis debaixo da lei. Vocês compreendem isso? Porque todo aquele que está no Espírito não é julgado. Não é mais julgado. Por quê? Porque está no Espírito. Vamos compreender o porquê. Vamos continuar. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são o adultério, a fornicação, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfilia, a emulações, a iras, pelejas, disseções e heresias, invejas, homicídios, bebedices, também chamado aqui no Brasil para traduzir embriaguez, ficar embriagado, tá? A glutonarias, comer excessivamente sem necessidade, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vocês estão ouvindo, né? Não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui, ó, são obras da carne. Quando a pessoa está naquela briga entre a carne e o espírito, quantas vezes a pessoa cai nisso aqui? Cai nessas coisas. Mas aí vem aquela questão que está escrito em 1 João, diz: todo aquele que diz não ter pecado é um grande mentiroso, mas faz de Deus também um mentiroso. E mais uma coisa, diz assim: todo aquele que reconhecer seus pecados, pedir perdão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, será perdoado. Portanto, meus irmãos, não desistam, tá? Quando vocês estiverem na luta entre a carne e o Espírito, não desista do Espírito, não desista de Cristo, não desista do Criador. Pelo contrário, se caiu, se levante, continue. O momento aí vem o cumprimento daquela palavra.
Se resistirdes ao pecado, ele fugirá de vós. Também tem outra passagem que um amigo meu sempre me fala. Afastai da presença do mal. Se afastai da presença do mal. Agora vem a parte que... agora sim vem a parte interessante. Como vocês já estão vendo na tela aí. Essa é a parte mais interessante de todas. Eis aí os frutos daqueles que têm realmente o Espírito Santo, o Espírito do Criador, o Espírito do Messias, ou o Espírito de Cristo. Esses são os frutos do Espírito. Amor, felicidade, gozo é felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, também chamado de domínio próprio. Esse aqui, pessoal, se a pessoa não tivesse isso aqui, ele pode saltar, rodar, fazer aquelas coisas que não é do Espírito Santo, tá? Falar em línguas que ninguém compreende. E pelo contrário, estão muito longe da verdade quando fazem isso. Porque na verdade é no amor, é na alegria verdadeira que eu falo que quem é feliz de verdade. Na paz, na longanimidade, é uma pessoa viva verdadeiramente. Na benignidade, aqueles que fazem o bem. Na bondade, aquela pessoa que não tem maldade nenhuma. Na fé, na mansidão e no domínio próprio da temperança. É nisso que você realmente tem o Espírito Santo. E vamos continuar. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se a pessoa ela frutifica os frutos do Espírito que eu acabei de ler, ela não será julgada. Os eleitos, verdadeiros eleitos, não serão julgados. Não passarão pelo julgamento. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Claro que eu falei para vocês que existe um quê? Como é que eu falo, meu Deus? Eu falei no último vídeo. Existe um tempo, uma escadaria, um processo, tá? Um processo. É o famoso: se queres me seguir, pega a cruz, vem e segue-me. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, tem pessoas que vivem em espírito, mas na verdade não andam conforme o espírito realmente. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-se uns aos outros, invejando-se uns aos outros. Não é isso que acontece hoje? Não é isso que acontece hoje, meus irmãos? As pessoas da igreja não estão se cobiçando uns aos outros, gloriando-se a si mesmo, irritando uns aos outros por causa disso, invejando uns aos outros. Não é isso que acontece hoje? Por quê? Porque eles não estão sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Eles não estão frutificando isso aqui, ó. Não estão frutificando os frutos do Espírito. É por causa disso. Continuar. E termina aqui, meus irmãos. É isso aí. Termina aqui. Então, pra terminar, né, eu vou deixar naquela imagenzinha do fogo ali. Hoje, meus irmãos, vocês estão cientes do que realmente é o dom de falar em línguas, para que vocês não sejam mais enganados pelas doutrinas religiosas, tá? Como é que eu digo, meu Deus? Pelas doutrinas religiosas, pelas denominações religiosas. Meus irmãos, hoje vocês estão cientes do que realmente é o dom de falar em línguas. E para que ele serve? Serve para aquelas pessoas que realmente são de outros países, que não chegou a ele ainda a verdade, e é preciso ouvir a verdade, a salvação do Pai. Vocês compreendem? Porque a palavra em Cristo, Jesus mesmo diz ali que em João, ele diz que tem as ovelhas do aprisco, que é Israel, e tem as ovelhas que são fora do aprisco, que são os que estão no mundo inteiro. E que Deus é quem escolhe e dá essas ovelhas ao Messias. E ele deu a vida por essas ovelhas também. Dê uma lida lá em João, é muito top essa passagem, tá? Bem, pessoal, finalizo esse vídeo. Acredito eu que ficou bem explicado a questão do dom de falar em línguas e o que realmente é ter o Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham ficado enriquecidos
do conhecimento da sã doutrina. Essa é a sã doutrina, que não tem fermentos dos fariseus, não tem fermento de religioso, não tem fermento de doutrina de homens, não tem fermento de doutrinas religiosas falsas, tá? Aqui vocês têm a sã doutrina, porque aqui não tem o objetivo de ganho de dinheiro. Aqui tem o objetivo de você estar íntimo com o Criador, íntimo com o Espírito, íntimo com o Messias. Um abraço a todos, uma boa noite. Peço gentilmente que, se puderem, deixar o like nesse vídeo, agradeço muito. Se puderem também compartilhar com os irmãos da igreja, né, como é falado, ou com a igreja, fica melhor ainda. Compartilhar com a igreja, compartilhar com todas as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Eu agradeceria muito, tá? Não deixe de colocar o comentário de vocês, eu agradeceria muito. Uma boa noite a todos, tá bom? Ficou longo? Ficou, mas é um vídeo para edificar a vida de vocês, para vocês não serem enganados, tá bom? Um abraço a todos.